bem-vindos aqui a mais uma edição, né, dessa oficina, Gestão do Tempo e Estratégias de Estudo. Essa oficina é uma iniciativa, né, e uma organização do setor de permanência estudantil e sucesso acadêmico. Eu sou a professora Valdivina e não sei se vocês ainda estão vendo a Priscila, né, professora Priscila, assim, a professora Priscila, e juntamente com a professora Beatriz, que eu acho que ela não está aqui hoje. Está? Porque eu estou perguntando porque eu não estou vendo, né? E nós três fazemos parte desse setor, né, que fala, que trata, né, e que investiga, realiza pesquisas e apresenta também, né, algumas iniciativas visando a permanência do estudante e o sucesso também desse estudante na graduação, tá? Então, o nome do setor é Setor de Permanência Estudantil e Sucesso Acadêmico, o PESA, tá? Gostaria de falar alguma coisa, Priscila, ou podemos começar? Bom, só dar boa noite, boas-vindas, pessoal, e tenho certeza que essa oficina será de grande utilidade. Bem-vindos. Tá bom, obrigada, Priscila, muito obrigada mesmo, tá? Então vamos dar início aqui. Antes de começarmos a oficina propriamente dita, assim, de mostrar os próximos slides, eu gostaria só de fazer aqui uma reflexão com vocês. Hoje mesmo eu li um texto, né, um artigo que foi publicado por duas pesquisadoras, né, e um estudante de doutorado que fala justamente dessas questões que nós vamos tratar aqui, da importância de valorizar o tempo que nós temos e, em especial, como nós estamos falando para estudantes e em uma universidade, né, para estudantes de graduação, então, em especial para a vida acadêmica, para todos nós. Então, nesse texto que eu li, muito me veio assim. Lembrando do que nós preparamos aqui nesta oficina, porque eu li o texto hoje, mas essa oficina aqui, como eu disse a vocês, se não me engano, ela já deve estar na 10ª edição, por aí, na 8ª, 9ª, 10ª, já foram várias vezes que nós já ministramos essa mesma oficina, tá? Então, eu achei interessante encontrar, né, algumas produções, em especial essa que fala justamente da importância de zelarmos, né, de ter esse cuidado com o tempo que nós temos. E algo assim tão óbvio, mas às vezes a gente precisa falar um pouco também do óbvio, né? É que as autoras lá do texto do artigo que eu estou mencionando, elas iniciam a parte da introdução lembrando, né, fazendo assim uma espécie de chamamento de uma maneira muito especial a respeito do tempo e dizendo, olha, o tempo ele é que move, né? Ele é que dá sentido, né? E significado àquilo que nós fazemos, e algo muito importante que às vezes nós esquecemos, e que é óbvio para todos, o tempo ele é limitado, ele é finito para cada um de nós, para cada um de nós aqui. Ele é finito. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós preparamos, nós nos organizamos para aproveitar da melhor maneira possível, com qualidade, com atividades qualificadas, todo o nosso tempo, inclusive atividade qualificada no sentido do momento de diversão, no momento de espairecer, no momento de descansar, né? Nós precisamos entender que se nós organizamos esse tempo de forma a privilegiar essa qualidade, o tempo vai passar para todos nós, sem exceção.
E, por outro lado, o que as autoras também colocam lá de maneira muito inteligente no texto é que, se nós não nos organizarmos, se a gente protelar, procrastinar, ou for deixando as coisas acontecerem sem nenhuma organização, o tempo vai passar também, tá? Então, em outras palavras, dizendo: se eu faço o que eu tenho que fazer, o tempo passa. Se eu não faço o que eu tenho que fazer, o tempo vai passar da mesma forma para todos nós, sem distinção de qualquer espécie de raça, de cor, né, não importa, ele vai passar. Então, dito isso, né, só fazendo assim um preâmbulo, né, justamente para falarmos dessa importância, vamos começar. Então, o objetivo dessa oficina é refletir sobre a gestão do tempo, como que eu administro o meu tempo, e também temos a expectativa de conversar aqui com vocês também sobre as estratégias de estudo na universidade dentro dessa gestão, dessa administração do tempo. Vamos propor também uma situação de planejamento, né, uma planilha, né, de planejamento desse tempo, na expectativa também de buscar, né, o sucesso acadêmico. E voltando aqui para o próximo slide, né, nós temos alguns questionamentos. Esses questionamentos, né, vocês podem observar aí, pode escolher o que melhor agradar a cada um de vocês. Então, nós temos várias perguntas, né? Como perceber que eu estou aprendendo, né? É eficiente estudar antes de dormir? É eficiente estudar de manhã cedo? Ou seja, quando eu devo estudar? Outra pergunta muito importante é: por que estudar? Mas não é só isso que é importante. Se eu pergunto por que estudar e eu tenho a resposta por que estudar, eu também tenho que perguntar o que eu tenho que estudar, né? E outra questão muito importante também, para fazermos uma reflexão, é entendermos, né, qual é a diferença entre estudar e aprender. Muitas vezes nós pensamos que estamos realizando a ação de estudar. Na nossa cabeça, estamos estudando, mas aí vem a pergunta: estamos aprendendo? Ou estamos passando o tempo, estou lendo, quando eu termino de ler uma página do livro ou um parágrafo, eu fecho o livro e eu pergunto: o que foi mesmo que eu li? Será que eu consigo compreender? Será que quando eu termino de ler um capítulo de um livro, ou mesmo um texto, um artigo, eu sou capaz de perguntar e ter as respostas a essas perguntas? De perguntar do que mesmo o autor está falando? Qual é o objetivo do que o autor teve ao escrever esse texto? Quais são os principais conceitos que estão aqui abordados pelo autor? Quais são os principais fundamentos teóricos, ou seja, quais são as fontes nas quais o autor foi buscar embasamento para as informações que ele colocou ali naquele livro e que eu estou lendo? Qual é a minha segurança conceitual em relação ao que eu estou lendo? Então, são muitas perguntas, não vou ficar lendo aqui uma por uma, é só para a gente ter uma ideia assim do quão é importante estudar, saber o que é estudar, saber que estudar tem uma relação direta, frontal com o aprender. Mas não significa que todas as vezes que eu estudo, eu aprendo. Por que não?
Porque, às vezes, aquele momento que eu imagino que eu estou estudando, eu realmente não estou concentrada ou eu não estou organizada o suficiente para poder apreender aquilo que eu estou estudando. É sobre isso e outras coisas que nós vamos falar aqui. Olha, nós temos, né, na história da humanidade, o conhecimento como parte da nossa vida, tá? Então, não é possível a gente começar a falar do que é estudar, qual é a estratégia, como organizar meu tempo, sem antes eu não ter, assim, um início, vamos assim dizer, para poder compreender, né, quais são os fundamentos do porquê que a gente, é o que nós, né, estudamos, né? Então, assim, o conhecimento, ele é parte da vida humana. Sem ele, nós não teríamos todos os avanços da ciência e da tecnologia que tanto facilita a nossa vida hoje. Eu sempre costumo dizer, quando eu falo aqui nesse momento na oficina, a respeito de um autor que eu admiro muito, né? Que ele se chama Angel Pino, tá? Angel Pino. Esse autor, ele escreveu um livro que é o resultado de uma pesquisa que ele fez e que ele propôs investigar nessa pesquisa quando é que, quando é que o homem se torna humano. Parece tão simples isso não é? Mas não, rendeu na perspectiva, né, das observações, do estudo e da investigação do Angel Pino, né, no livro chamado As Marcas do Humano, né, ele descobriu, por meio da pesquisa que ele realizou, que o homem torna-se humano no momento em que ele sai da condição de réptil rastejante, né? E ele começa, por várias tentativas e fracassos, tentando ficar ereto, ou seja, ficar na vertical e não mais rastejando, tá? Então essa foi uma descoberta e o livro, assim, o livro é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante, tá? Muito bom mesmo de mostrar essa evolução do ser humano, não no tempo, né, vamos assim dizer, ó, na idade assim, de antigamente para cá, mas no tempo do humano, quando ele nasce, né? E essa pesquisa ele realizou durante 2 anos com um grupo de crianças, tá? Desde o nascimento da criança até a criança passar de 2 anos de idade, tá? Que foi a pesquisa dele. Não vou falar aqui do livro, que não é o objeto, mas desse momento aqui. Mas é importante a gente perceber isso, que tudo que nós vamos fazer, nós temos o quê? Uma evolução, uma intencionalidade, uma objetivação daquilo que nós queremos, né? Então, segundo os autores, né, o processo de formação humana, ele inicia muito cedo, com a imersão em um ambiente de cultura e de aprendizagem, que eu acabei de dizer. Quando a criança sai da condição de réptil e consegue, né, por várias tentativas e fracassos, conseguir ficar na posição vertical, né? Nós temos como um parâmetro, né, para dizer, né, nessa evolução, que a família, que a interação familiar é um dos primeiros ambientes de aprendizado e interação humana, de interação cultural do ser humano, tá? Vamos entender aqui família nas diversas dimensões que ela se conceitua na atualidade, tá? Bom, passando da família, o próximo espaço que nós temos de convivência com os demais da nossa espécie é na escola. É na escola, seja quem entra na educação infantil, seja quem entra um pouco mais tarde, e aí a gente vai avançando. Então, na escola, esse processo de aprendizado que começou lá no início, né?
e junto à família, ele vai se ampliando, ele vai se modificando, com uma diferença. Por quê? Porque quando nós estamos lá na família, enquanto criança na família, nós estamos aprendendo, nos desenvolvendo, interando culturalmente com os demais da nossa espécie, mas nós não temos uma sistematização. Nós não temos, como nós temos na escola, que aquilo que é trabalhado na escola, seja lá no berçário, seja lá na, na, nas mais tenras idades, quando a criança vai para a escola, é de forma objetivada, sistematizada. Foi pensado por alguém que transformou em um currículo, em uma atividade que vai fazer parte em cada etapa dessa criança até ela finalizar lá a educação básica. Bom, passou. Alguém quer falar? Bom, passando da escola, né, nós temos o quê? O próximo passo, a universidade. Né? A universidade é onde nós, seres humanos, aprofundamos na nossa formação. É na universidade que eu vou buscar um conhecimento especializado a respeito de uma profissão que eu espero conseguir. E é nesse espaço que vocês estão agora, na graduação, nos cursos, né, de graduação, que estão, de alguma forma, potencializando atividades, conhecimentos que vão contribuir para a sua formação profissional. Tá? Então, o que nós observamos é que todos esses momentos, na família, na escola, na universidade, o conhecimento ele faz parte, ele está fazendo parte o tempo todo, né, de nossa vida. E o que nós também podemos observar é que esses estudos, né, na escola ou mesmo na universidade, é um dos caminhos que nós, seres humanos, conhecemos, né, aquilo que nós precisamos conhecer, que vai potencializar a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, tá? Então, o estudo, ele consiste numa prática, onde a leitura, aquilo que eu observo, aquilo que eu consigo reproduzir na prática, né, as informações, os conceitos, né, os meios, né, que eu vou obter, né, essas habilidades e competências, é justamente nos bancos escolares, nos espaços escolares. Mas aí vem a pergunta: na universidade, vamos agora já pensar enquanto universidade. Na universidade, nós temos várias atividades, mas o principal trabalho, o principal objetivo é estudar. Estudar. É o verbo, né? É o verbo que dá o tom, que dá o sentido do que nós estamos fazendo na universidade. Mas o que que a gente tem que estudar na universidade? Isso vai depender do curso no qual eu estou, né, fazendo, né, e essas atividades, né, vai proporcionar para quem está fazendo os cursos de graduação desenvolver um conjunto de habilidades. E essas habilidades, uma delas, como eu disse para vocês, aquela que é nuclear, aquela que é central, é estudar. Estudar. Então, vamos lá. Algumas dicas. Se nós sabemos que a principal atividade é estudar, então nós temos que imaginar como que essa atividade ela vai ocupar os espaços do tempo em que eu estou, 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, 5 anos na universidade. A depender do curso, né? Tem essas durações. E aí eu preciso me ater à questão das rotinas e dos hábitos. Bom, se eu tenho aula todo dia de manhã, todo dia digo segunda a sexta de manhã, então significa que eu tenho a parte da tarde, né? A parte da tarde, parte da noite, eu tenho
para me organizar, para realizar outras atividades, estar em outros ambientes, buscar outros materiais que vão poder potencializar esse horário que eu fiquei de manhã como aulas, como cursando determinadas disciplinas, né? Bom, e para fazer isso, o melhor caminho, o próprio nome da nossa oficina já diz isso, que é a gestão. Então, o caminho é planejar, planejar. Então, o planejamento, né? Como que eu vou planejar a minha vida acadêmica? Como que deve ser elaborado um plano de estudo? Eu tenho várias maneiras, tem softwares que fazem isso, tem algumas, né, algumas plataformas que fazem, você pode fazer manualmente, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Então, você pode fazer por meio de quadros, de horários, cronogramas, né? Desde que contemple ali aquilo que é atividade fixa e aquilo que eu tenho que me organizar enquanto ser humano, né? Para eu poder realizar. Uma coisa muito interessante que a gente tem que observar também, para além de entender que o tempo é finito, né, é que essas atividades, né, na graduação, né, elas vão exigir, né, além desse cronograma das atividades que são fixas, as outras que são mais, que eu posso me organizar, programar melhor, eu tenho que entender o seguinte: eu sou um ser humano, e o ser humano, a vida do ser humano, seja ele jovem, seja ele adolescente, seja ele já de mais idade, seja ele que já é adulto, né? A vida não para. Enquanto você está estudando, a vida vai a 1.000 por hora. Você precisa pensar, né? Alguns trabalham, outros fazem estágio também, que é um tipo de trabalho, outros só estão por conta de estudar, outros são casados, têm filhos, outro tem a namorada, que também não pode deixar de lado, que você também tem uma vida humana, uma vida social, né? Você tem os ambientes de diversão, você tem passeios, você está sujeito a problemas de saúde, a problemas de saúde com você ou com a sua família, com as pessoas das quais você precisa cuidar. Então, veja bem, a vida não para nenhum ser humano fazer a universidade, fazer os cursos de graduação. A vida segue. Então, por isso é que é importante a questão de fazer esse planejamento, fazer essa gestão do tempo. E aí, a gente tem algumas, né? Temos dois conceitos importantes que permeiam a nossa vida, não só acadêmica, mas a nossa vida pessoal também, que são as rotinas e os hábitos. Bom, o hábito, ele vai se consolidando, ele vai se criando um fundamento tão forte à medida que você vai repetindo, né? Que em determinado momento você passa a realizar determinada tarefa, determinada, não só em relação à escola, mas em relação à sua vida também, de forma tão automática que quando você vê, você está realizando a atividade, a tarefa, tá? Então, o hábito é uma coisa boa, tá? Se a gente for pensar nesse prisma, é algo muito bom, tá? Bom, a rotina, ela demanda um nível maior de atenção e de esforço. Por quê? Porque a rotina, ela é intencional. Ela é intencional. Olha, eu posso falar assim, ó, eu tenho o hábito de acordar todos os dias de manhã para ir para a minha aula começa às 9 horas da manhã, tá? Então, eu acordo. Acordar é um hábito. Eu vou acordar sem eu precisar, às vezes, de colocar um despertador. Mas aí a rotina, que é eu estar na universidade às 9 horas, porque 9 horas começa a aula, não é 9h05, não é 9h10, não é 9h15, não é 9h30, né? 9 horas. Aí a rotina é eu estar na sala de aula às 9 horas. Por quê? Porque exige prática e intencionalidade. Não basta eu saber,
Eu não vou para lá se eu não tiver uma intenção. Então, veja bem a diferença entre o que é um hábito e o que é uma rotina. Aqui nós temos um exemplo, assim, bem simples, né, de o que deve, o que nós entendemos por uma atividade diária, né, que leva ao hábito, né? É, e é do During, né? During, que é ele, mais à frente eu vou mostrar para vocês, ele é autor de um livro que fala sobre essas questões. Então, vocês podem observar aqui, ó, no primeiro momento, né? Eu acho que aqui, ó, no primeiro momento eu tenho aqui em cima, o cidadão está dormindo, né? Aí ele acordou, ele levantou, aqui ele já está tomando um café, tá, ainda não vestiu roupa, porque ele ainda está de pijama, tá de pantufa, né? Aí aqui ele já tá, organizou, ele já saiu, já está com a pastinha na mão, está indo para a universidade, está indo para o trabalho. Aqui ele já está no trabalho, está na universidade. Aqui ele já saiu, né? Ele já saiu desse momento aqui, já foi para casa, já está até descalço aqui, né? Com uma bermuda, todo tranquilo. Pelo jeito vai ver um filme e tal, depois ele faz um lanche e depois ele vai dormir. O que é que vocês estão vendo aqui? É um ciclo, né? Isso é um ciclo. Se a gente for pensar, né, a nossa vida não exatamente assim, mas é praticamente isso. Levanta, né, toma café, vai fazer atividade, seja escola, seja trabalho. Aí eu termino, eu vou para casa, faço alguma coisa à tarde, depois eu vou dormir, eu vou descansar à noite, como alguma coisa, vou dormir de novo e tudo começa novamente, né? Ah, aqui está o livro que eu falei para vocês, né? Que é O Poder do Hábito. Quem tiver interesse, quiser dar uma olhada nesse livro, se não me engano, não, tem ele disponível. Então, é só dar uma olhada. Ele é um best-seller, né? E que ele, o autor, o Charlie, né, Duhigg, ele analisou, por meio de estudos, vários comportamentos de pessoas que têm uma vida e uma rotina rígida. Que rotina rígida é essa? São os atletas de alta performance, são aqueles atletas de carreira. Então, assim, são pessoas que têm uma rotina obrigatória todos os dias. E ele fez um estudo com essas pessoas e ele mostrou, por meio desse estudo, que o hábito, né, ele contribui para que nós tenhamos, vamos assim dizer, sucesso naquilo que nós estamos, né, objetivamos fazer. Aqui ainda é do estudo dele, que ele mostra que o looping, né, das atividades. Lá naquele atrás, lá no slide anterior, né, que fala que vê nesse slide aqui, é como se fosse um looping também. Mas aqui o looping, ele vem de uma forma mais acadêmica, mostrando as três fases de é, uma rotina bem, uma rotina não, um hábito bem organizado, com intencionalidade. Ele fala que ele começa quando, ele dá até o nome de deixa, é o nome, né? Quando tem um gatilho, tá? Aquele gatilho, aí eu pensar, eu preciso fazer algo. Aí eu faço esse algo, que é a rotina daquilo que eu tenho que fazer, e aí no final, toda essa rotina vai possibilitar eu ter um prêmio, eu ter um resultado satisfatório, tá? Eu ter aquilo que vai o quê? Responder a todo o esforço que eu fiz anteriormente, tá? Então, isso é importante. Vamos pensar isso aqui e trazer para a perspectiva da universidade. Esse deixa e o gatilho, vamos pensar assim, olha, eu tenho uma prova de matemática, vamos assim dizer, matemática financeira, tá? E eu não sei muito bem sobre matemática financeira. Então, o que que eu tenho que fazer? O gatilho. Olha, eu tenho que aprender, porque eu tenho que fazer a prova. Então, eu estudo, a rotina é o quê? Aquilo que eu vou estudar, a forma como eu vou estudar, como que eu vou organizar as atividades do dia a dia, vou aprender.
A recompensa é o quê? É quando você recebe a nota da sua prova. Você está lá com um resultado que correspondeu ao esforço que você fez anteriormente. Então, ele mostra isso aqui por meio de um estudo, tá? Aqui ainda é ele falando, né? Mas isso aqui eu vou passar de forma rápida, né? Que esses hábitos, eles podem ser caracterizados em hábitos mestres ou angulares. O que são hábitos mestres ou angulares? São aqueles que são capazes de desencadear um conjunto de reações e comportamentos positivos, porque tem também os hábitos que são considerados nocivos e que são hábitos que, ao invés de potencializar o nosso desenvolvimento, são hábitos que vão, de alguma forma, fazer com que eu não me desenvolva. Então, eu não trouxe aqui esses hábitos nocivos, porque a intenção nossa é de potencializar aquilo que é bom. Mas é só para lembrar vocês que no livro do autor, ele fala desses hábitos também, que se você não tiver um cuidado, você, ao invés de ter um hábito positivo, você vai ter um hábito negativo. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter um resultado negativo, né? Aqui ainda falando, né, do hábito como exemplo, né? Esse hábito mestre como exemplo. Então, quando você começa a organizar, né? Organizar qual a disciplina que você tem mais dificuldade, a maneira com que você lê. Como é que você realmente lê? Você lê de verdade? Você lê e consegue entender o que você leu? Ou você leu por ler e depois você não sabe o que você leu? Você sabe escrever? Escrever, que eu digo, é uma escrita acadêmica, porque na universidade exige-se uma escrita acadêmica. Mas você sabe o que é uma escrita acadêmica, né? Então, são questões que são importantes a gente observar, né? Então, quando eu sei me organizar, eu sei saber como fazer a leitura do texto A, como fazer a leitura do texto B, do texto C, como escrever um artigo, como escrever uma resenha, como fazer uma análise sistemática, como fazer uma análise crítica, como fazer um esquema, como eu fazer uma revisão. Então, veja bem, são muitas ações que eu mencionei aqui, e cada uma delas requer um preparo diferente. E todas elas fazem parte da nossa vida acadêmica, tá? Bom, então vamos passar agora um pouco para falar da questão das etapas. Como que eu posso me organizar? Primeiro, para organizar, eu preciso planejar. Como que eu faço o planejamento? Bom, desse planejamento vai surgir um documento chamado plano de estudo. O plano de estudo é a materialização das ideias que você organizou de acordo com o tempo que você tem de atividade física e com o tempo que você tem de atividade que pode ser modificada. Pode ser por meio de quadro de horários ou por meio de cronogramas de estudo, tá? Que são algumas das possibilidades. Antes da gente passar, né, para a fase seguinte, algo é muito importante, é óbvio demais também, mas a gente precisa falar o óbvio de vez em quando. Para ter uma boa prática de estudo, não basta falar assim: olha, Valdivina, eu sei ler e eu sei escrever academicamente falando. Mas, se você não tem um momento, né, de organização para você se concentrar, dificilmente você vai aprender, vai ter o êxito com uma leitura, vai ter êxito com a boa escrita, né? Se você não consegue esse ambiente, né, organizado, os seus pensamentos vão começar a se atrapalhar a respeito daquilo que você pensa que leu,
pensa que entendeu e vai colocar no papel por meio de um texto, por meio de uma escrita, né? Então, aí, na verdade, o que que a gente está querendo dizer aqui por meio desse autor aqui, que é o Castro? Que um ambiente bagunçado, ele não ajuda, ele só atrapalha. Olha, iluminação é importante. Olha, desliga o celular. Você não precisa estudar 60 minutos sem parar. A gente vai ver isso aqui, que na verdade nem é proveitoso. Você pode estudar um tempo, desliga o celular ou põe no silencioso. Terminou aquele tempo que você deu uma paradinha ali, deu uma pausa, dá uma olhada no celular, levanta, vai tomar uma água, vai ao banheiro, vai dar uma olhada na janela lá para ver o que está acontecendo, vai comer uma fruta ou alguma coisa assim. Isso ajuda. Mas no momento que você está lendo, se você não sabe se ler ou se ler as mensagens do WhatsApp, eu garanto para você, dificilmente você terá êxito na leitura, tá? Então, o que é o planejamento mesmo, né? Voltando lá a essa parte inicial aqui que eu falei para vocês aqui, ó, da organização e do planejamento. É quando você faz a previsão e organiza o conteúdo que você tem dentro do tempo que você tem. Que tempo é esse, Valdivina? É diário, é semanal, é quinzenal, é mensal. Eu posso. Tem gente que organiza o tempo até durante 6 meses. E aí depois vai fazendo desdobramento, tá? Eu prefiro organizar o meu por semana. O meu é assim, por semana, né? Então é você programar os dias, os horários, distribuir o conteúdo. Então, assim, o que mais que você tem dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade, Valdivina, de eu tenho muita dificuldade para escrever um artigo. Ah, que tal, então, se você não tem aula que te ensina como escrever um artigo, porque é a parte, uma atividade à parte que você precisa aprender na universidade, faz parte da sua autonomia como estudante de graduação, então, forma um grupo de estudos. Vê lá na sua sala quais são as pessoas que têm dificuldade e pega algumas pessoas que têm facilidade para ser tipo um monitor, alguém que vai, né, vai potencializar essa aprendizagem para você. Eu dei o exemplo do artigo, mas pode ser outras coisas também. Pode ser outra, pode ser uma resenha, né? Pode ser outro tipo de atividade. Aí o plano de estudo é aquilo que eu já disse para vocês. Na verdade, ele nada mais, nada menos, nada mais, nada menos é do que o quê? É um cronograma, né? Ai, meu Deus. Bem, é o cronograma. Vocês estão ouvindo, vendo? Então, né? É o cronograma de estudo. Acho que eu fiz, foi desabilitar aqui. Ai, Jesus. Ah, tá. Agora sim. Bom, aqui eu tenho, né? Esse cronograma, eu vou mostrar ele de duas maneiras. Eu posso usar esse aqui, que é para rotina diária. Vocês estão vendo aí que tem de segunda a sábado. Mas eu sugiro. Pode falar? O Pode slide não. falar. Hã? Aparecendo no slide, professora. Não está aparecendo o slide. Não? Ah, Não. deixa eu colocar de novo aqui. Eu acho que foi sair. Deixa eu ver aqui. Apresentação de slide atual. Agora tá? Não. Ainda não. Nadinha? Não. O que essa coisa aconteceu aqui? Aí não tem nada não, que eu dou um jeito. Aqui. Compartilhar. Compartilhar. Oficina. Apresentação.
Agora Agora voltou. me... Agora sim. Assim, desculpa. Se sair, me avisa, tá? Bom, esse aqui é uma sugestão de uma rotina diária, né? Como eu estava falando para vocês, pode acrescentar o domingo aí também. Então, aí você tem a hora, você tem que hora na segunda, que hora na terça, na quarta, na quinta. Se você tem aula de manhã, pô, coloca o que você tem, é a aula disso na terça, de tal disciplina na quarta e tal. Tem estágio? Tem. Que hora que é o estágio? Né? Coloca o tempo do estágio aí, o horário do estágio. Ah, tem que fazer um trabalho para a professora, porque a professora pediu para apresentar um trabalho e nós temos que fazer um grupo, né, para apresentar esse trabalho. Tem alguém que levantou a mão, mas não tem o nome da pessoa aqui. Pode falar. Eliane, Eilane? Eilane Lopes. Você quer falar, Eilane? Está com a mão levantada? Era só por causa do slide mesmo que estava Ah, aparecendo. tá. Tá certo. Tá bom. Bom, então isso aí é uma sugestão. Tem a outra sugestão aqui. A outra sugestão é esse aqui. Eu achei ele melhor, mas isso depende de cada um. Porque você pode fazer o cronograma aqui, você tem a data, tem a hora, tem a disciplina, tem o conteúdo que vai ser estudado nessa disciplina e tem o método que você vai utilizar. Ah, eu vou usar o método, vamos imaginar aqui, eu vou fazer mapa mental. Ah, não, vou estudar por meio do método Pomodoro, etc, né? Então, assim, esse aqui eu achei mais completo, porque você pode dizer não só a disciplina, mas você pode colocar o conteúdo da dificuldade, mas o método, né, que você vai utilizar. Sobre os métodos, a gente vai ver mais à frente, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre os métodos, a gente precisa compreender como é que nós aprendemos. Porque não adianta ficar falando, como eu disse no início, estudar, 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 tá, mas eu aprender, aprender, aprender. A gente estuda para aprender, né? Então, aí, o que que eu tenho? Né? Eu posso, né, ter várias explicações de acordo com alguns pesquisadores, mas eu vou mostrar para vocês a pirâmide de Gleiser, né, que é essa aqui, que ela mostra para a gente, isso aqui é uma pesquisa, né, que ele mostrou por meio de investigação como é que o ser humano mais tem aproveitamento naquilo que ele estuda. Então, aí ele colocou aí, ó, quando a gente só lê, simplesmente estou lendo, no máximo 10%, não passa disso. Aí, se você vamos pensar assim, um livro que você tem de umas 180 páginas, você aprender 10% de 180 páginas lidas é perder tempo. Eu considero que é perder muito tempo. Mas se eu ouço aquilo que aquilo que eu vou aprender, eu aprendo mais. Eu ouço, quando eu ouço, eu aprendo mais do que quando eu só leio. Quando a gente observa também, nós temos aumento da nossa aprendizagem. Quando a gente vê e ouve, aí é que potencializa mesmo. A gente aprende 50% daquilo que a gente leu. E quando nós discutimos um com o outro, por isso que o trabalho em grupo ele é importante, porque você discute com os colegas sobre a temática do trabalho antes do trabalho ficar pronto e depois vocês apresentam em grupo, fazendo uma discussão na sala de aula. Então, aprende também, quando é feito sistematicamente de forma correta, né? E 80% quando a gente faz. Vocês já prestaram atenção que quando vocês estudam e precisa explicar ou ensinar para alguém, vocês aprendem muito mais do que simplesmente só ler e deixar para lá? Então, isso aí são resultados nessa pirâmide do Gleiser, né? Do William Gleiser. Ela é famosa por ela trazer essa
perspectiva de aprendizagem, tá? Agora a gente vai entrar um pouco na questão das técnicas. A gente falou um pouco do tempo, né, de como organizar o tempo e tal. Aí a gente vai ver um pouco aqui das técnicas. E nós buscamos, né, nós que eu digo assim, eu, a Priscila e a Beatriz, lá do PESA, nós buscamos em um estudo que foi publicado em 2013, numa revista de psicologia, né, e que eles avaliaram 10 técnicas de estudo com alguns alunos, com algumas turmas de aluno. E eles dividiram as técnicas em 3 graus de utilidade. Aquela técnica que tem baixo aproveitamento, as técnicas que têm o aproveitamento moderado e a técnica que tem uma alta produtividade. E aqui estão elas. Quais são? A de baixa, né, utilidade, aproveitamento, geralmente é quando eu vou grifar um texto. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas ainda hoje que compra canetinha de tudo quanto é cor e vai riscando a apostila, vai riscando o livro. Aí quando você abre e vai olhar, tá um arco-íris. Mas esse arco-íris não significa que a pessoa entendeu aquilo que ela riscou de tudo quanto é cor ali, né? Então, quando eu faço também uma releitura sem um objetivo específico, quando eu faço resumo sem um objetivo específico, também não tem proveito, tá? Uma releitura, ela tem proveito, um grande proveito quando eu falo assim, olha, eu vou reler esse artigo, mas agora eu vou buscar no artigo os conceitos que o autor traz e os conceitos que ele usou outras fontes para ele escrever no texto dele. Experimenta ler um texto dessa forma para você ver o quanto você vai aprender. E a utilidade moderada é quando eu faço um interrogatório, tá? Quando eu elaboro um interrogatório. Quando eu faço uma autoexplicação. O que é uma autoexplicação? Explicar para mim, explicar para a Valdivina. O estudo intercalado também. Esse da autoexplicação, teve um tempo que as pessoas falavam assim, olha, faz esse tipo de técnica, vai para frente do espelho e você vai explicar para você no espelho, para você mesmo no espelho. Hoje a gente não precisa disso mais. Por quê? Porque você pode fazer no seu celular, filmando a sua explicação, e a filmagem, quando você rever a filmagem, você vai perceber onde você está fraco, que você precisa ampliar o seu conhecimento, onde você pode melhorar ou onde você pode descartar. É bem mais tranquilo e te dá muito mais suporte para você avaliar aquilo que realmente você sabe do que você ir para frente do espelho. O espelho não te dá a possibilidade de rever o que foi feito. No celular dá, né? E de utilidade alta, aquilo que os estudantes nas turmas aí dessa pesquisa descobriram, que quando eu faço um autoteste, quando eu elaboro as questões, sejam elas objetivas ou subjetivas, e eu mesma respondo as questões, eu aprendo melhor do que as outras anteriores. Quando eu tenho a prática distribuída, que ela é muito parecida também com a técnica Pomodoro, que é quando eu faço uma parte do estudo, aí eu dou uma pausa, aí eu volto, faço de novo, dou outra pausa, faço de novo. E os mapas mentais? Essa parte do Pomodoro e os mapas mentais, eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes. Essa parte aqui é mostrando cada uma dessas que eu falei anteriormente. Aqui é um vídeo que mostra, tá no YouTube, e ela mostra, é um vídeo que mostra a técnica do Pomodoro detalhadamente em 16 etapas.
É muito interessante, se vocês quiserem anotar aí. E outra coisa também, essa oficina tem ela lá na página do YouTube do PESA. É só entrar no YouTube e escrever PESA que vocês vão achar essa oficina lá, tá gravada lá, tá? Aqui é o mapa mental, como eu disse a vocês, que é uma das técnicas. E o mapa mental, ele, como o próprio nome já diz, ele é uma técnica que traz as informações parecendo com as ramificações do cérebro, né? Ele parece, quando você olha assim, ele parece o desenho dos neurônios nossos, tá? E ele estimula muito o nosso cérebro para a aprendizagem, porque é um método que faz com que a gente faça a conexão dos conceitos, das definições, e você vai poder potencializar, né? Se você quer só os conceitos mais gerais, se você quer os desdobramentos de cada um dos conceitos. Então, tem vários tipos de mapas mentais, tá? Aqui é o mesmo mapa, é o mapa mental também, só com modelo diferente. E aqui vocês podem observar, é um mapa mental que explica como se escreve cada um dos 4 porquês da língua portuguesa. O porquê junto e separado com acento, e o porquê junto e separado sem acento. Então, tem o detalhamento de como, né, do porquê que se escreve o porquê separado com acento, né? Então, aí tem a explicação, né, do como é que eu acho isso e como é que eu devo entender quando eu vou escrever cada um desses porquês. Então, veja bem que o mapa mental é uma técnica muito importante, porque ela detalha um simples item, um simples conceito, ela detalha em pormenores. Antes de ir lá para o Pomodoro, se vocês quiserem dar uma olhada, né, no mapa, depois eu vou até colocar aqui no chat, né, mas tem duas IAs que eu uso muito para fazer mapa mental. Uma é o IDEA Map, IDEA, IDEA Map, IDEA Map. Ele é como ele é uma IA, uma inteligência artificial, que ela age como um brainstorm, ou seja, como se fosse uma tempestade cerebral. E você pode fazer lá o prompt, ou seja, pedir para a IA, vamos supor assim, crie uma sequência de atividades para a elaboração de um cronograma de estudo semanal para um estudante do curso de agronomia, considerando que esse estudante tem aula todos os dias pela manhã e faz 20 horas de estágio semanal. Aí você coloca lá no prompt lá do Ideia Map. E aí você pode até falar assim, faça esse cronograma de estudo baseado vamos pegar lá aquele autor do livro lá, né? Baseado no livro do Turing. Aí o Ideia Map, que é a inteligência artificial, dentro de menos de 1 minuto, provavelmente, ele vai te dar a sequência, a organização. E o mais interessante é que você pode editar. Você pode entrar e você pode editar. Por exemplo, se ele te dá lá um horário de descanso, vamos assim dizer, né, de repouso, ou o horário do lanche, que não é o horário do seu lanche, ou um horário do estágio, que não é o horário do seu estágio, você pode ir lá e pode editar, pode mudar. Pode pedir para ele expandir, pode pedir para ele retirar informações, ou seja, é uma IA editável
né? E é free, é gratuita. Não, ela não é gratuita, ela tem a parte gratuita, você não tem tudo. É a mesma coisa do chat GPT, né? Que você não tenha toda a funcionalidade dele se você não pagar, né? Então é isso. Então, esse é um exemplo de fazer mapa mental, e tem um outro também que é chamado MapFic, M-A-P-FIC, F-I-K, MapFic. Depois eu vou colocar lá para vocês, tá? Então, é outro também que você pede, e esse é interessante, o MapFic, que você pode, às vezes você está com um capítulo de um livro, ou você está com um artigo, e aí você achou interessante aquele artigo, você quer fazer um mapa mental daquele artigo. Aí é só você pedir, né? Pedir para, olha, sou um estudante do curso de agronomia, poderia elaborar, né, um mapa mental com as principais ideias do texto em anexo. Aí tem o lugar de você anexar o texto, você põe lá. Você não precisa falar nada do texto. Você só anexa o texto e ele já vai abrir dentro de um minuto e pouco, ele te dá prontinho tudo. E com a mesma funcionalidade do Ideia Map. Você pode editar, pode acrescentar, pode tirar, pode incluir, pode excluir, pode fazer o que quiser. Tá? Pode editar tranquilamente, tá? Então, são ferramentas que você pode usar, não com toda a potencialidade delas, se for 0800, né? Se for free, né? Eu não faço assinatura nenhuma, nem no chat GPT eu não faço, não precisa. Também não uso tanto assim, só para funcionalidade mesmo. E aqui nós temos a técnica do Pomodoro. O que é Pomodoro, gente? Me esclarece aí. O que significa Pomodoro? – 44 pessoas. Quem é que sabe o que é Pomodoro? Nem com desenho aí, gente? Tomate, né? Pomodoro é tomate em italiano. Essa técnica tem esse nome, né? Então, como que é essa técnica? Olha, eu vou precisar estudar a disciplina X, né? Então, selecionei lá a disciplina X. Eu vou estudar 25 minutos. 25 minutos. Aí, eu faço uma pausa de 5. Depois, eu faço mais 25 minutos e paro mais 5 minutos. E aí vou alternando, vai acontecendo um ciclo, né? E, por incrível que pareça, quando eu vi essa técnica pela primeira vez, falei, gente, mas 25 minutos, vocês não imaginam como facilita para a gente entender e aprender. Esses 5 minutos que você para, é os 5 minutos para você ir tomar uma água, para você comer uma fruta, para você ir ao banheiro, para você esticar o corpo um pouco. E 5 minutos passa muito rápido. E você volta novamente para o estudo de onde você parou. Tá? É muito eficiente essa técnica. Tá? E também nós temos uma sugestão, né? Porque se a gente for falar de técnicas aqui, tem muitas, né? Vocês mesmo podem observar aí na internet que vocês vão encontrar. Aí você pode fazer também, que eu acho que ajuda muito, fazer um mural dos sonhos. Se você tem um quarto só para você, ou se você tem um quarto dividido com outras pessoas da família, às vezes você tem um espaço na parede que você pode usar só seu. Faça um mural ali, colocando os sonhos da semana. Aí, se você não tem o sonho, é aquilo que você quer alcançar até o final da semana, né? Aí, às vezes, você não quer nada de específico até o final da semana. Põe mensal. Ah, não, mensal não, Valdivino. Então, coloca no final do semestre. O que você espera conseguir, né, até o final do semestre? Coloca fotos, faça anotações, faça desenho, construa, como se fosse um cantinho de motivação. Fica muito interessante. Com lembretes também, olha, tipo, olhar cronograma de estudo, alerta, quinta-feira,
né? Alerta, sexta-feira, prova disso, prova daquilo. Então, assim, ó, são sonhos. Aí, só para a gente lembrar um pouco aqui também, né, dessa perspectiva de pensar no tempo e pensar o que fazer no tempo que eu estou pensando, né? Então, primeiro, procure colocar nessa organização da agenda do seu tempo, seja ela semanal, quinzenal, mensal, procura colocar aquilo que mais você considera difícil. Sabe aquela disciplina chata que todos nós temos, que a gente acha que nunca vai servir, mas um dia ela vai te servir, nem que seja para você entender que nem tudo na vida a gente faz porque gosta. Aí você coloca lá, olha, vou estudar essa disciplina, vou estudar esse conteúdo. Então, planejar o estudo e fazer pequenas pausas, que a gente falou que o Pomodoro é uma delas, manter o ambiente tranquilo, limpo, organizado, né? Evitar barulheira, né? Estudar mesmo, porque estudar é um serviço, é um trabalho, é um trabalho. Evitar procrastinar. O que é procrastinar? É deixar as coisas para fazer depois, sendo que você pode fazer agora, depois você vai fazer outra coisa, né? Escolher as alternativas mais viáveis, né? De acordo com a sua realidade, de acordo com o seu tempo, né? Testar as opções e ver qual se mostra mais eficiente na rotina, porque no domingo, por que eu falei para vocês incluir o domingo? Porque no domingo você pode usar o último momento da noite ou final da tarde do domingo, né, ou à noite antes de dormir, para você avaliar. Dá uma olhada no seu cronograma da semana que passou e avalia o que foi proveitoso e o que não foi. O que precisa ser melhorado? Isso se chama fazer um feedback, isso se chama fazer uma avaliação daquilo que você fez. E olha, pessoal, aqui são as referências que foram usadas para fazer essa apresentação. Aqui eu gostaria que vocês olhassem, tá? A rede social, né, do PESA. Vocês vão encontrar lá no Instagram, né, @pesa.cb, vocês vão encontrar as informações das próximas oficinas, tudo aquilo que a gente realiza, né, até lá, né? E é isso. E assim, o que eu gostaria de mostrar, de falar para vocês, é que aproveita o tempo de vocês. É tão valioso, é tão valoroso. Não estou falando para vocês fazerem o que eu faço, não é isso. É porque eu posso dar um testemunho da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu já vivi muitos e muitos anos. Vocês podem olhar aí que vocês vão ver muitos e muitos anos. E eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje. Eu estudei, eu tenho 2 graduações, eu tenho 5 cursos de pós-graduações, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho pós-doutorado e eu estudo até hoje. Eu vou para os Estados Unidos, eu fico lá 6 meses, 4 meses. Eu sempre me matriculo numa escola quando eu vou para os Estados Unidos. Vou estudar, vou estudar. E estudo de carteirinha, de fileirinha, de fazer tarefa de casa, de ter tarefa de casa todo dia, sem brincadeira. Então, assim, por quê? É uma opção que eu fiz de vida. Eu continuo estudando, continuo até hoje. E olha que eu já sou aposentada, já continuo trabalhando, continuo estudando. Como eu disse para vocês, não é para vocês fazerem, né? Não estou falando que todo mundo tem que fazer o que eu fiz, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que aproveita a vida é uma só. O dia que a gente vive, ele não volta nunca mais na sua vida, nunca. As horas que você deixa passar sem ter proveito, sem estar com uma pessoa que você é muito querida, sem estar com a família, sem estar fazendo o seu trabalho, seus estudos, aproveita, porque
uma oportunidade maravilhosa. E eu estou aqui agora à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui para conversar com vocês alguns minutos. Se tem alguma dúvida? Quando fica todo mundo calado, de duas, uma. Ô, Isabela, obrigada a vocês, tá? Eu fico muito feliz de ver, assim, tem 44 pessoas aqui aparecendo, não vejo rosto nenhuma, né? Tá certo. Não estou exigindo que ver né? Obrigada, Júlia, muito obrigada. E dá uma olhada lá na Emily, muito obrigada. Dá uma olhada lá no PESA, lá na página no YouTube, tem lá sobre oficina sobre inteligência artificial, tem lá. Obrigada, Elaine. Essa oficina lá, ai, Ana Luísa, muito obrigada. Ai, Júlia, vou conseguir falar o nome de todo mundo, né? Isabela, muito bom mesmo. Marina, Vitória, né, Vitória? Rosimar, obrigada. Ai, Laísa, muito obrigada mesmo. Nossa Senhora, não joga fora, não. Ai, muito obrigada, Renato. Ai, Emily, obrigada. Ai, Anne, Carolina. Ai, Leide Daiane. Ana Luísa, obrigada. Ana Luísa, obrigada. O slide não, mas lá a oficina está gravada lá. Júlia, obrigada. Silvana. A oficina está gravada e tem todos os slides lá. Obrigada, Laísa. Muito obrigada. Fiquem de olho nas próximas, tá? Nós vamos eu acho que, eu não sei se a Priscila já colocou lá no Instagram a data das próximas, mas fica de olho lá. Vani, muito obrigada. Tainá, Ellen, Tiago. Ai, gente, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. É, Obrigada. Qual o perfil do Instagram? @pesa.cb. É só você entrar no Instagram e colocar lá Pesa, vai aparecer. A mesma coisa no YouTube. Isso. Ah, a Priscila colocou. Tá certo. Bom, o certificado, Emily, para todos os outros, é mais ou menos umas 2 semanas que vocês vão receber, tá? Porque a gente faz o pacote dado de todas as edições, tá bom? Muito obrigada, Emily. L. Ah, que bom, Ivan, que bom. Não, a frequência de vocês é automática aqui, tá? E a Priscila está dizendo aqui, ó, o certificado vai pelo e-mail que vocês cadastraram lá quando vocês fizeram a inscrição para a oficina, tá? Bom, foi como diz não é diria, mas como diz a minha supervisora, minha professora do pós-doc, foi um gosto estar com vocês. Ela é portuguesa e ela fala assim: ah, obrigada, foi um gosto estar com vocês. Isso, muito bom, bem lembrado também, viu, Priscila? A frequência é de acordo com o tempo que vocês estiveram aqui. Uma boa noite para todos e a Priscila que fecha aqui, não é isso, Priscila? Boa Obrigada, noite. Tainá. Oi?
Boa noite. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Até mais. Até mais. Boa noite a todos, que bom, viu? Adorei estar com vocês, tá? Vamos esperar para a próxima. Bom, eu já disse a eles, Priscila, que a gravação está lá no YouTube, disponibilizada também, tá?